Graça e paz, igreja. Amém. Eu quero primeiramente agradecer o convite recebido. Essa já, se eu não me engano, já é a terceira vez que eu recebo o convite, ou segunda, se eu não me engano, e Deus não permitiu em outras oportunidades de eu estar trazendo a palavra aqui. Porque o plano de Deus é sempre o plano de Deus. Nesta oportunidade, Deus permitiu que eu viesse aqui trazer o recado do Senhor. E eu quero, em nome da minha família, trazer um abraço. Hoje não foi possível trazer minha família, minha esposa Elis Regina. Elis Regina, ela não canta, mas ela canta. Tá? Prefiro a minha Elis Regina 1000 vezes. Tá? E meus filhos, minhas criancinhas, Bruce e a Lois, estão lá em casa. Ao longo da mensagem, os irmãos vão saber o porquê eles não estão aqui. Eu não gosto de sair sem minha família, porque quando eu era solteiro, eu era doido para ter família. Ora essa, eu vou ficar andando assim para baixo sem eles? Eu falei isso para minha esposa, quando eu casei com ela. Quando eu for para tudo que é canto, tu vai comigo, que história é essa? Eu orei por você, esperei por você, você acha que eu vou ficar andando sozinho? Dá um recado aí para os casais, se vocês não gostam de andar um com o outro, pede a Deus para consertar, hein? Vamos caminhar junto aí, e porque os teus filhos vão embora de casa. A esposa é tua para sempre, o marido é teu para sempre, os filhos vão embora, vão tocar a vida deles. Então, falando ainda em planos, né? Esse é o tema da mensagem desta noite. Mas antes eu gostaria de falar um pouco de onde veio esse sotaque carioca. Já perceberam, né, ou não? Esse sotaque carioca, né? Sou da capital do Rio de Janeiro, moro em São Paulo há alguns anos. Estou com a minha família aqui já há algum tempo, né? Fui ordenado pastor no Rio, mas já fui pastor auxiliar em São Paulo, já fui pastor de igreja aqui em São Paulo, então já estou um tempinho aqui e minha família de origem segue lá no Rio. A minha família está aqui comigo. Então, eu gostaria de estar hoje congregando, né? Peguei meu pastorado na Igreja Batista Jardim Portal 2, Zona Norte de São Paulo, recentemente, e hoje estou congregando na PIC São Caetano do Sul. Quero mandar aqui um abraço, né, que fique registrado aqui o meu abraço ao pastor Sebastião Neto, que recebeu minha família de maneira com grande acolhida, né? Então, eu quero pedir aos irmãos para abrirem suas Bíblias, por gentileza, no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 29. E é sobre isso que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite, porque é um tema que Deus tem tocado no meu coração há semanas. E eu nem sabia que eu iria pregar isso aqui. Estava planejando pregar em outro momento, na PIC São Caetano, ou em outro momento me convidassem para pregar em outra igreja. Mas aprove a Deus trazer esse sermão para essa oportunidade nesta noite. Jeremias 29 é uma carta escrita pelo profeta e não é uma carta popular. Não são palavras populares. Alguém aqui gosta de ouvir um discurso agradável? Não é ruim, né? Ouvir um discurso agradável, um discurso que massageia o nosso ego, e não é pecado ouvir coisas boas sobre você, da tua vida. Não é pecado você ter gosto por ouvir coisas boas. Você alimentar coisas boas na tua cabeça, que são aparentemente muito boas, não é ruim em si. Mas o tema da mensagem dessa noite é: qual é o plano? Qual é o plano? Então, nessa noite eu gostaria de refletir com os irmãos qual é o plano em relação aos nossos planos que Deus tem para a gente. Já parou para refletir sobre esse conflito que existe, volta e meia, com os planos que você tem, com os planos que Deus planejou para você? Às vezes as lutas que você trava para resistir ao plano de Deus, e não acontece pouco, mas é só o não crente que luta contra a vontade de Deus. Mentira! O crente briga muito contra a vontade de Deus. O crente é teimoso com a vontade de Deus também. Não é só o ímpio, não. Então Jeremias, ele manda uma carta para o povo, e vamos dizer que o povo de Deus, o povo de israelita, ele está lá, o povo judeu, ele não estava exilado em si. Eram pessoas deportadas. Pastor, qual é a diferença? Pensa comigo. Se você está no país exilado, você é escravo.
E se você é escravo, você não tem liberdades. Se você é escravo, você não faz muita coisa com a tua vida. Percebe? Só que naquele tempo, aproximadamente 579, antes do Senhor nascer, ali o povo era livre, só que estava vivendo na Babilônia. Eu pergunto a vocês, o que o povo preferia? Viver na sua terra de conquista, na sua terra de vitória, ou estar deportado, socado na terra do imperador babilônico, de Nabucodonosor? O que o povo preferia? Claro, ela está de volta na sua terra. Ela está de volta de onde nasceu, né? Quantas vezes na sua vida você já disse assim, eu não nasci para isso. Eu não nasci para estar aqui. Eu não fui feito para isso. Ah, porque Deus tem um propósito muito maior para mim do que estar nesse lugar. A gente não se assoberba, não fica soberbo às vezes demais. Então, em primeiro lugar, o texto do versículo de 1 a 6. Vamos ler o versículo de 1 a 6. Para não ler tudo de uma vez, para depois podermos passar para outras passagens, vamos ler apenas de 1 a 6, por gentileza. Já está projetado no multimídia. Muito obrigado, meus irmãos. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam. 2, só os irmãos, por favor. Entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha-mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. É isso, meus irmãos. Ele enviou a carta do filho de Safã e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a carta dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. 5, os irmãos. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Todos juntos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Amém, igreja? Amém. Primeira coisa, às vezes, o plano de Deus é você não ir a lugar nenhum. Pastor, essa é palavra de maldição. Não é, é Bíblia. Porque Jeremias, ele estava dizendo uma palavra para o povo que não era uma palavra agradável de se ouvir, de se ler. Vocês estão aí, deixa eu contar uma historinha para vocês. Fiquem aí e toquem a vida de vocês. Às vezes, o plano de Deus não é você ir para o lugar dos seus sonhos. Não é você ir para um lugar onde você planejou o tempo inteiro. E eu vou dar uma outra palavra aqui. Talvez você nunca vá para certos lugares que você planejou na sua vida. Pastor, essa palavra de maldição não é. Às vezes, o que Deus quer de você é que você siga a sua vida. Quem aqui, em algum momento da vida, ou então, de repente, até nesse mesmo momento, sentiu a vida parada? A vida não anda nem para frente, para lugar nenhum. Dói, não dói? Você sente que as coisas não caminham. Não é amargo esse negócio? Dói muito no coração você trabalhar, batalhar, tentar, e você não sai do lugar. O teu salário não aumenta. A tua empresa não melhora, você não consegue sair da sua empresa para uma empresa que paga melhor, ou ter um ambiente de trabalho mais sossegado para você trabalhar, ou você fazer uma transição de carreira, onde você vai para uma carreira mais feliz, passar um concurso público, para se ver livre de certas coisas, ou então até sair do concurso público, assumir tua própria empresa. Você está doido para fazer certas mudanças na tua vida e você está parado. Não machuca isso?
Você ter essa sensação? Sentir que o teu casamento estagnou. Mas não estagnou. Deus está com você. Tem uma canção que eu gosto muito, que ela diz assim: este sentimento de estar preso e não poder sair, angústia de querer alguma coisa sem conseguir, esse medo de perder, de ser vencido e até ser esquecido, tantas coisas que hoje querem me abater. Você acha que chegou o fim da linha e caminha, mas tropeça e logo cai, e seus dias são de guerra e pouca trégua. Até quando isso vai continuar? É uma letra pesada, né? Mas, claro, depois vem a parte do refrão que fala de esperança em Deus, né? Onde Deus vai estar conosco o tempo inteiro, né? Uma música evangélica, mas essa letra é pesada, né? Mas é um sentimento que você não tem controle. O plano de Deus não importa o que você faça a respeito. Você não vai sair do teu lugar se Deus não bater o martelo. Você ouviu isso? Você entende isso? Porque quando a gente força com as coisas, a gente tende a forçar com as coisas, e o que Deus quer da gente é que a gente siga a sua vida, siga a nossa vida. E às vezes a gente está tão feliz no lugar, então, e aí que é a hora que a gente fala para Deus: Deus, não me tira daqui. Aí Ele vai e mexe com você. Segundo lugar, versículo 7. Qual é o plano? Vamos falar mais um pouco sobre os planos. Versículo 7 até o 10. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e os adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajaram a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. 10, irmãos. Assim diz o Senhor: quando se completares eu os visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Segundo lugar, o plano de Deus pode frustrar suas expectativas. O plano de Deus, ele nem sempre tem harmonia com o lógico, porque Deus não trabalha com a lógica do homem. A gente tem essa mania de achar, porque é lógico, vai acontecer, Deus vai permitir, porque é o certo. Certo para quem? Deus nos surpreende em tantas coisas. Então, por Ele ter um plano tão diferente, um plano que foge muito do nosso desejo egoísta, a gente se frustra. Então, Jeremias está dando uma ordem inesperada. No começo ele falou: toca a vida, segue em frente. Agora aqui é ainda pior, porque ele fala o seguinte: orem pela cidade, trabalhem pela prosperidade da cidade. Que absurdo, eu vou trabalhar pela prosperidade da Babilônia. Porque se eu poderia estar ajudando a construir o templo de Jerusalém, eu podia estar mandando ouro para lá, eu podia estar construindo minha pátria, minha nação, de onde eu vim, com a minha família, com a minha parentela. Não, eu tenho que trabalhar para prosperar o Império Babilônico. Não, essa palavra não pode ser de Deus. Vocês concordam comigo que ouvir uma palavra dessa não soa assimilado com a vontade de Deus? Soa uma coisa estranha, no mínimo estranha. E a vontade de Deus, ela não é a nossa lógica humana. A lógica humana, ela tem coisas
esquisitas, como, por exemplo, quem aqui odeia trabalhar para enriquecer patrão? Eu sinto muito, mas você vai, enquanto for o plano de Deus, vai enriquecer patrão, sim. Enquanto Deus não levantar teu negócio ou te colocar em outra posição, você vai prosperar outra pessoa. Isso é um absurdo, pastor Wagner, isso é uma palavra que não quer ouvir, você não quer ouvir. Você não quer ouvir porque é o nosso plano humano em voga. Você não quer ouvir porque a estrelinha do Instagram está dizendo que você tem que ser sempre cabeça. A estrela do Instagram, com aquelas imagens, o cara vai na Disney e você fica, não, ano que vem tem que ser eu na Disney. Tem que ser eu em Paris com a minha família. Que absurdo. Se ele pode, eu também posso. Às vezes, Deus vai frustrar esses planos. Deus já frustrou muitos planos meus. E o ser humano tem pensamentos esquisitos. Pensamentos que não são, que são coisas que o ser humano cria para ele mesmo. Ah, se eu não casar antes dos 22 é um absurdo, é o fim da linha. Vou ficar para titia, titio. Tenho que casar antes dos 25. Se eu casar com 30, eu não quero nem casar. Quem te falou? Quem determinou? Quem determinou que a pessoa de Deus tem que aparecer na tua vida com 22? E quem é que vai mandar? É você que vai mandar a pessoa? Ou é Deus que está preparando a pessoa, jovem? Estou vendo muitos jovens aqui. Então não é você que determina. Não é a gente que determina a hora e o momento que vai acontecer a bênção de Deus e o presente de Deus. Se dependesse disso, eu não teria sido missionário na África. Eu teria ido para outro lugar, mas Deus me levou para a África. Eu queria ir para outro canto, eu queria ir para a Europa. E Deus falou, não é lá que eu quero tratar você, eu quero tratar em África. Eu fui missionário na África. Planejei isso? Não. O plano de Deus era maior, o plano de Deus era diferente. Então, qual que era o... A gente tem uns planos de vida, mais ou menos assim, né? Eu estava pastoreando uma igreja na Zona Norte de São Paulo, e o meu projeto era o seguinte, eu já tinha ouvido de Deus, e era tempo de entregar o pastorado, de deixar o pastorado, né? Isso serve para todos os pastores, tá? Quando Deus fala, sai da igreja, pode sair. E depois, senão tua família sofre, você fica insistindo, e a igreja sofre. Né? O pastor não deve fazer isso. Quando Deus mandar sair, sai logo. E pede a Deus o dia santo, né? Eu entendi assim, né? Qual que era a minha ideia? A minha ideia era ficar mais um tempinho para preparar a minha saída. Deixar uma liderança, né? É legal isso, não é ruim. Líder pensa assim, deixar uma liderança e tudo mais, deixar algumas coisas mais organizadas, documentação da igreja, ia deixar a documentação da igreja mais bonitinha, né? Porque eu via o finado pastor Belardinho de Amorim Pimentel, lá no Rio de Janeiro, que era um administrador, nota 1000, eu queria tanto ser um administrador igual a ele, então, aprendendo com ele, eu queria deixar as coisas arrumadinhas antes de sair, e aí eu planejei a minha despedida, e eu queria levar o Grupo Alpos na minha igreja, na minha despedida, e eu queria pagar do meu bolso, e eu ia pagar do meu bolso, olha a coisa do homem, né? Eu queria trazer o pastor Paulo César e a esposa dele aqui em São Paulo. Eu ia botar os dois no hotel, no mesmo hotel que eu e minha esposa, para eu tomar café com eles e tal. Ah, que legal, vai ser minha oportunidade. É a oportunidade de tirar uma foto com o pastor Paulo César, cantor do Grupo Logos. E a minha igreja vai receber o Grupo Logos 0800 do meu bolso. Eu ia pagar. Aí Deus falou, não vai. Né? A empresa que eu trabalho me chamou para uma promoção e ficava muito longe da minha igreja. Eu precisei entregar o pastorado porque era muito longe. E eu precisei sair da minha igreja antes do projeto, antes do propósito. E aquilo me doeu tanto. Eu queria ter saído de maneira melhor, humanamente falando, né? Mas nesse melhor, olha quanta vaidade estava envolvida para mim.
fazer um outro, despedida, mas era só a conveniência do pastor Wagner, não era o plano de Deus. Então, vim com a minha família para a região do ABC, né? E a empresa trabalha na Caixa Econômica Federal, a empresa me trouxe para cá. Depois aconteceu uma outra coisa. Fui trabalhar numa agência, e foi isso que motivou Deus, a reflexão que Deus me deu essa noite não, deu para trazer essa mensagem de hoje. A empresa me tirou de uma agência onde eu estava. Eu estava feliz, lugar bom, lugar legal, agência boa, ambiente bom. Eu gostava de lá. Aí teve um problema interno na empresa e me tiraram de lá. Levaram para uma outra. E ali eu pensei, Deus, por quê? Eu fiquei com raiva. Fui lá reclamar com a minha supervisora. Não, que vocês me trataram igual lixo. Vocês me trataram igual uma pecinha no quebra-cabeça. Eu sou funcionário público, passei em concurso igual vocês. Enchi o peito. Olha a vaidade do pastor Wagner aparecendo de novo. Aí Deus falou comigo. Você está aqui, eu quero você aqui. Aí depois eu pude ver, Deus me colocou ali para evangelizar o meu gerente. Para levar um testemunho cristão para as pessoas que ali estão hoje. O fato de eu gostar ou não da agência é desprezível. É irrelevante. O que Deus quer é me usar na hora e no lugar que Ele me põe. Amém, igreja? Amém. Então não é aquela palavra de vitória, aquela palavra de triunfalista, né? De tudo mais, porque Deus levou lideranças para a Babilônia. Que coisa estranha, por que Deus vai levar os líderes? Levou, foram deportados vários. Por isso que ele falou, artesãos, ali, não só aqueles trabalhadores braçais, mas as pessoas destacadas também foram deportadas. Então Jeremias está dando essa palavra para essa gente posição. Essas pessoas que tiveram o ego quebrado. O plano de Deus, às vezes, é quebrar o nosso ego. Quebrar nossa vaidade. Ele frustra planos nossos. Porque o nosso plano é padronizado. Padronizado. Vou falar mais sobre isso. Essa semana, na quarta-feira, minha filha teve alta. Minha filha teve bronquiolite, foi internada até quarta-feira. E quem é pai aqui sabe o quanto dói ver o filho na UTI. Aquilo para mim... Eu já tinha colocado meu filho na UTI esse ano. O filho mais velho, o Bruce. Essa semana eu ainda estava com a minha filha na UTI. E qual que é o plano de um pai? Fala a verdade. É eles colocarem a gente no hospital, não é? Eu quero que eles me internem. Quando eu estiver assim, meu filho, tudo bem, meu filho. Quando eu estiver assim, veado, eu quero que eles me levem para o hospital. Eu não quero, eu quero que eles me vejam deitado numa cama. Não é o contrário. Os pais confirmam essa informação ou não? Não é isso que a gente quer? É isso que a gente quer. Eles levem a gente para o hospital, nunca o contrário. Agora, tive que fazer isso com os meus dois filhos. Esse é o plano? Nunca é o plano do homem. E eu tive que aceitar o plano de Deus. Ver minha filha no hospital, ver minha filha não tem. Dói? Claro que dói. É agradável? Claro que não é um desejo para ninguém. Mas o plano do homem, ele tem algumas lógicas humanas. E o plano de Deus tem as lógicas dele. E eu vou dizer para os irmãos, Deus nunca abandonou a minha família. Em nenhuma dessas provações. Senti a presença de Deus como em nenhum momento. No momento em que eu estava com os olhos cheios de lágrimas, ouvi o diagnóstico do médico, dói. Quando o médico fala, tua filha está com bronquiolite, teu mundo desaba. Tua filha tem que ficar internada, acaba para você. Dói muito. E eu pensei, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para exigir esse plano de só eu ser internado pelos meus filhos? O plano do Senhor foi diferente. Então, que Deus siga dando saúde para os meus filhos agora, para os filhos de vocês, assim os desejo.
Mas Deus faz coisas que a gente não espera. Terceiro lugar, versículo 11. Pula para o 11, meus irmãos. Vamos lá. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Não ter causado dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, declara o Senhor. O texto ele vai falar de duas coisas interessantes que vieram antes. Uma era os falsos profetas, os profetas da alegria. O povo de Deus na Babilônia estava ouvindo esses profetas que não era a vontade de Deus, não estavam enviados por Deus, dizendo, não, daqui a pouco nós vamos voltar, daqui a pouco tem vitória, daqui a pouco nós vamos triunfar. Não. Se voltar lá atrás, em Jeremias, capítulo 11, Deus fala, quantos anos? 70 anos. Eles vão ficar aqui 70 anos. Então não deem ouvidos aos falsos profetas. A gente quer dar ouvidos a pessoas que querem falar o que é gostoso de se ouvir só. E não quer refletir que a vontade de Deus pode ser diferente. Que a vontade de Deus pode ser outra coisa. Que os planos de Deus, eles vão encontrar um lugar de bênção, apesar de não se parecer com uma bênção. Às vezes a bênção de Deus não tem cara de bênção. Eu tenho um plano pessoal, como os irmãos ouviram, eu sou do Rio de Janeiro e eventualmente eu vou ao Rio de Janeiro, né, com a minha família. É uma coisa que eu não tenho interesse para fazer. Eu já coloquei no meu coração, entenda, no meu coração. Não foi Deus que falou comigo, não. Coloquei no meu coração a seguinte coisa. A única coisa que me prende ao Rio de Janeiro para ir e voltar, para visitar o Rio de Janeiro, é a vida da minha mãe. O dia que Deus recolher minha mãe, porque meu papai já foi, o dia que Deus recolher minha mãe, eu não piso lá nunca mais. Porque minha esposa é do Piauí. Tem alguém do Nordeste aqui? Terra boa, foi lá, né, casei com a minha bênção, botei minha bênção. A Bíblia diz, né, mulher virtuosa, quem a achará? Eu achei. Mas eu coloquei no meu coração, não, pro Rio, assim que a mãe morreu, eu não piso mais lá. Isso é o plano de quem? Meu. Plano meu. E se Deus me chamar para pastorear uma igreja lá? Não, para pastorear uma igreja aqui. Tem uma agência da Caixa esperando você aqui também. Você entendeu? Você entendeu? Que não sou eu que determinou, não é você que bate o martelo, nem na vida dos seus filhos. Depois de adultos, você não tem controle. Tem que orar por eles, pedir para Deus designar, Deus ajudar, Deus dar direção, que eles sejam fiéis. Você tem que fazer a sua oração, mas depois você vai controlar. Quem manda na vida dos seus filhos é Deus. Ele é Senhor da vida dos seus filhos também. Então, na minha cabeça humana, tem muito dessas coisas, né? Na nossa cabeça. Então, que tal parar para pensar nos planos que não são os seus planos? Feche seus olhos, por favor. Esses planos, que são planos de cima, os planos que Deus planejou para você, são sempre melhores. Feche seus olhos. Os planos que Deus tem para você são sempre melhores. Nosso dever hoje, continue de cabeça baixa, nosso dever hoje é pedir a Deus para que os nossos planos não estejam repletos de egoísmo, repletos de vaidade. Senhor, tira de mim a parte dos meus planos que só divagam em assuntos egoístas, em assuntos que glorificam a mim. Eu não quero isso. Coloca isso diante de Deus. Eu quero que esses planos se harmonizem com os seus. Porque o seu plano é sempre melhor. Eu quero estar tão próximo do Senhor que os meus planos não sejam
não sejam tão distantes do que Deus pensou para mim. Que não sejam planos humanos de vitórias pessoais, de conquistas materiais, que são bons, não são ruins, não. Planejar vitórias pessoais, uma aprovação no concurso, uma empresa, dinheiro no bolso, não é ruim. Uma casa boa, um carro novo, isso não é ruim. Mas peça a Deus para Ele ser glorificado nestas bênçãos que você pede. Nunca o contrário. E Deus não quer dar bênçãos aqui para você sair fora da igreja. Para você ficar arrogante, vaidoso. Eu consegui, eu conquistei, eu batalhei. Deus não quer te dar as coisas para você ter isso no coração. Continue de cabeça baixa. Então você, nessa noite, vai dedicar a Deus os planos que você tem. Ter planos não é pecado. Quero reforçar isso aqui. Ter planos não é pecado. Planejar a vida, pensar numa aposentadoria, guardar um dinheirinho, ter um fundo de investimento, não é ruim. Não é errado. Mas peça a Deus para que a glória dele seja prioritária. Tudo que você põe a mão, não é qualquer coisa, não. Deus é primeiro. Não é a tua vaidade, não é o teu plano. Ah, pastor, meu plano era ir para o Rio até minha mãe morrer. Quem disse que eu vou morrer depois da minha mãe? Quem falou que minha mãe vai morrer antes de mim? Eu não tenho autonomia sobre isso. E eu quero ser Deus. Eu quero ser Deus agora. Eu quero ser Senhor do meu futuro. Senhor do que vai acontecer. Eu não sou Deus. Você também não é. Então coloca Deus, o plano é teu. O plano é teu. Me ajuda a enxergar, me ajuda a aceitar a parte desse plano onde não parece ser Deus, onde parece doer um pouco. A parte desse plano onde eu pareço ser um perdedor. Escuta isso. Parte do plano onde você parece ser um perdedor. Mas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então a lógica de Deus nunca vai ter derrota. Pastor, acreditei em Deus, fiz a vontade de Deus, só quebrei a cara. Mentira. Você pode até não conseguir tudo que você quer, mas não é para quebrar a cara que Deus faz os planos dele. Mentira. Pode ser uma coisa agradável, pode ser uma coisa muito boa inicialmente, mas é caminho de bênção. Quem sabe os planos, como disse o versículo 11, é Ele sabe. Continue de cabeça baixa, eu vou adiante fazer um desafio aqui. Continue de cabeça baixa, vamos orar. Pai nosso, muito obrigado pelo teu amor infinito. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Obrigado por planejar, Senhor Deus, tudo que é de bom para nós. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda a caminhar ao teu lado. Porque caminhar com a lógica humana é muito mais fácil, é muito mais agradável. Fazer o que influenciadores estão pedindo, fazer o que o vizinho tem, é tão mais atraente, Senhor. Agora, seguir a tua vontade, esperar o teu propósito, parece ser tão impopular. Então, nos ajuda nessa noite a esperar o teu tempo das coisas, esperar o teu plano acontecer. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Uma ótima semana. Fiquem todos bem.